Bom, continuando aqui as construções pitagóricas, eu tenho um segmento x, tenho dois exercícios aqui. Um que pede x raiz de 27, outro que pede x raiz de 8. Então x vezes a raiz de 27, x vezes a raiz de 8. A gente viu que existe uma espiral que começa com um triângulo lá do x, cateto x, x raiz de 2. Aí fazendo um novo ângulo reto eu fico com x raiz de 2x, x raiz de 3, e assim eu vou aumentando. Porém, começar de x raiz de 2 para chegar em x raiz de 7, eu vou precisar de muito tempo. É um trabalho que, por exemplo, na prova eu não tenho tempo hábil. Então o que eu vou fazer? Eu tenho algumas marcas nessas raízes, que são raízes exatas que eu posso usar como pontos. Eu sei, por exemplo, que a raiz de 4 é 2. Então, x raiz de 4 é 2x. Eu sei que a raiz de 9 é 3. Então, x raiz de 9 é 3x. Que a raiz de 16 é 4. Então, x raiz de 16 é 4x. Raiz de 25 é 5. Logo, x raiz de 25 vai ser 5 vezes o x. Então eu vou começar minha construção aqui fazendo x raiz de 27. A raiz mais próxima de 27 é a raiz de 25, que dá 5 vezes o x. Então se eu montar um triângulo aqui, eu tiver x e a raiz de 25 vezes x, ou x raiz de 25, a minha hipotenusa vai ser x raiz de 26, e repetindo a construção eu obtenho x raiz de 27, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Então eu vou criar aqui uma reta suporte, em que eu vou colocar o x raiz de 25, que é a mesma coisa que 5 vezes o x. Então eu vou pegar aqui a minha medida de x. Então, essa é a medida de x. Eu vou colocar aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4. 5 vezes. E vou fazer um ângulo reto aqui, ó. Nem mexer aqui na medida. Continuo com a abertura X, mas não tem problema. Faltou fazer a bissetriz, marquei 60 e 120 graus. Agora os 90 graus. Então aqui eu tenho uma perpendicular. Vou marcar nessa perpendicular a medida X, que já escapou um pouquinho aqui. Então, aqui é X. Quando eu ligo os dois, este segmento aqui que quase ficou pintado de rosa. Agora sim, esse segmento destacado em rosa, ele numericamente vale x vezes a raiz de 26. Como eu quero a raiz de 27, eu venho aqui nessa extremidade e vou fazer outra perpendicular. Você pode usar a abertura do compasso menor, não tem problema. Aqui talvez no vídeo fique mais visível com raios maiores. Faço uma segunda perpendicular. Agora perpendicular a esse segmento cor-de-rosa que mede x raiz de 26. Marco aqui x, ó. Percebe, ó? Aqui em roxo tem x e aqui em roxo tem x novamente. Então aqui é x e aqui é x.
quando eu fechar esse triângulo, eu vou ter um segmento aqui, que é o x raiz de 27, que eu vou destacar aqui agora. Em laranja, x raiz de 27. Isso aqui eu estou adicionando lados, obtendo lados maiores. Então saí do raiz de 25 para o raiz de 26, do raiz de 26 para o raiz de 27. Nesse exemplo, eu vou ter que voltar do raiz de 9, x raiz de 9, que eu conheço como 3x, eu vou chegar no x raiz de 8, ou seja, eu vou fazer o processo inverso. Para avançar, dá para avançar quantas vezes você quiser. Voltar, você volta apenas uma unidade. Aí você vai ter que fazer um novo triângulo se você quiser voltar mais vezes. O processo é o mesmo. Eu vou criar um triângulo deixando 9x aqui no espaço de baixo, como cateto, ou raiz, x raiz de 9, né? Que seria 3x. Então eu vou usar esse mesmo x aqui do exercício para eu fazer a soma 3x. Então, uma vez x, duas vezes, três vezes. Então, x, aqui é 3x. Perdão, eu disse que ia deixar o x aqui embaixo, mas eu vou deixar o 3x na hipotenusa, para que esse valor de baixo seja uma unidade a menos, e seja x raiz de 8. Então, deixa eu ter uma ideia desse 3x. Então eu vou abrir o meu compasso com 3x só para ter uma ideia do espaço e já deixo ele pronto para trabalhar. Então eu consigo fazer aqui, ó. Então já vou marcar aqui, ó. Esse segmento vale 3x ou x raiz de 9, certo? Que é o que está lá. Ele vai ser usado ali na hipotenusa. Vou fazer aqui uma reta suporte para a construção. Vou fazer um ângulo reto numa extremidade aqui, ó. Agora eu vou usar uma abertura não tão grande, ó. Marquei um marco qualquer, 60 graus, 120. Tenho aqui, perdão, os 90 graus. Vou pegar a medida de x, que eu deixei separado. Então aqui eu vou insistir na cor roxa. E aí ficou repetitivo, aqui tem 3x, aqui tem 3x. Mas só para lembrar aqui que o 3x é a mesma coisa que x raiz de 9. Né? O ideal era repetir a figura e tinha a informação que 3x é o mesmo que x raiz de 9. Esse 3x ou x raiz de 9, ele vai ficar aqui como hipotenusa. Então eu ponho na ponta do cateto, a ponta seca aqui na ponta do x e marco no outro cateto. Então, aqui então é 3x, que é a mesma coisa que x raiz de 9. A gente vai destacar aqui, ó. Tá passando um vizinho feliz aí, desculpa. Com som um pouco alto. Então o segmento laranja é 3 raiz de 9. E ele cria aqui embaixo um outro segmento que tem que ser uma unidade a menos dentro da raiz. Então se ali é x raiz de 9, este segmento na cor rosa só pode ser x vezes a raiz de 8. Então aqui vocês percebem que eu avancei unidades.
e aqui eu voltei uma unidade na raiz, da raiz de 9 para a raiz de 8. São as duas construções envolvendo essa espiral de raízes que a gente pode ter. Se eu precisasse, por exemplo, de x raiz de 7, eu teria que montar um outro triângulo usando x raiz de 8 na hipotenusa. Eu não poderia emendar como eu faço aqui. Ok? Bons estudos.